O sobrenatural de Deus é para os filhos, é para aqueles que crêem nele. Jesus, depois de ressurreto, ele encontrou com os discípulos e ele disse assim: esses sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Quais sinais? Expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, né? Então, essa é a promessa de Deus. Mas nem todos estão buscando esse sobrenatural. Muitos dizem que esse sobrenatural, em falar novas línguas, em expulsar demônios, está no passado, foram para os discípulos, para os apóstolos, mas não, continua sendo para a igreja, continua sendo para os filhos de Deus. Porque quando Jesus ele apareceu ressurreto, ele deu essa ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e aqueles que crerem acompanharão esses sinais. O sobrenatural será sempre para aqueles que buscam, porque Deus já deu para os seus filhos. Nós já temos esse acesso do sobrenatural do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Me lembro numa situação que o apóstolo Paulo falava, né, para alguns discípulos que tinham recebido o Senhor Jesus, e ele perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. Mas em qual batismo? Paulo pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? Não, a gente foi batizado no batismo de João Batista. Pois bem, esse batismo foi para arrependimento, mas é necessário que vocês recebam o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai, coloca a mão neles, impõe as mãos neles. Eram mais ou menos 11 homens e eles ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Para vivermos o sobrenatural de Deus, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz: enchei vós do Espírito Santo, que de modo algum satisfarei os desejos da carne. Nós hoje, em Cristo Jesus, nós temos a natureza divina. Nós vivemos pelo Espírito, não vivemos mais pela natureza da carne. Sim, não vivemos mais pela natureza da carne, porque todos que estão em Cristo Jesus têm o Espírito de Deus. E o fato de termos o Espírito de Deus, nós temos que nos encher ainda mais do Espírito de Deus. Nos enchermos tanto numa busca incessante pelo Espírito para viver o sobrenatural. Infelizmente, não serão todos que viverão o sobrenatural. Não porque Deus não quer dar esse sobrenatural, mas é porque as pessoas não estão interessadas em viver o sobrenatural, porque é pago um preço para isso. E qual preço que é pago? Jejum, oração, intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, ele andava no Espírito, ele fazia as coisas pelo Espírito, tanto é que ele falou uma certa vez que o que eu falo, o que eu digo não é vindo de homens, né? Não é sabedoria de homens, mas vem de Deus, é poder de Deus, né? Para vocês entenderem que não vem de mim, mas vem do Espírito de Deus. Então, esse Espírito está em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. E por meio do Espírito de Deus que habita em nós, podemos viver o sobrenatural de Deus, que está acessível para todos aqueles que creem, para todos aqueles que são filhos. Certa vez, os demônios falaram para alguns homens judeus que estavam tentando expulsá-los pelo nome de Jesus. Aí eles disseram, o demônio disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Para que nós possamos expulsar os demônios, fazer sinais de maravilhas,
precisa ser pelo Espírito de Deus. Mas não só apenas isso. Precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. Porque quando a gente é reconhecido no mundo espiritual, quando o próprio Deus nos conhece, nós também somos reconhecidos no mundo espiritual. Então, pelo nome dele, nós expulsamos demônios. Pelo nome dele, nós curamos enfermos. Pelo nome dele, podemos fazer sinais e maravilhas. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E a promessa dele continua a mesma. Desde o tempo do apóstolo, todos aqueles que, até o fim dos tempos, crê no nome de Jesus, poderão viver o sobrenatural por meio da busca no Senhor. Os discípulos jejuavam, os discípulos oravam, eles estavam sempre buscando o Senhor. Eles viviam no sobrenatural, porque eles entenderam a importância de estar no Espírito, a importância de viver no Espírito, a importância de fazer no Espírito e não na carne. Muitos tentam em fazer na carne, que não vai gerar nada, não vai acontecer nada, porque é necessário que seja por meio do Espírito. Então esse acesso do sobrenatural do Senhor é para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que têm intimidade com o Senhor, que ama o Senhor, que conhece o Senhor, que ganha tempo estudando a palavra do Senhor, vivendo para o Senhor. Então Deus quer fazer através de nós, o corpo de Cristo, seus sinais, para que o nome dele seja glorificado e para que os incrédulos conheçam esse Deus vivo que nós servimos, esse Deus verdadeiro que nós servimos. Então, claro que Deus se importa e que Deus quer que nós vivamos o sobrenatural. Basta queremos buscar nele essas maravilhas. Então é isso. Viva o sobrenatural de Deus, pois esse acesso é para todos aqueles que são filhos e para todos aqueles que creem. Então que nós não vivamos na natureza carnal, na natureza da carne, porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo, que nós temos o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, a partir daí a nossa busca por Ele, pelo conhecimento dele, nos dá sabedoria dos céus, né? Passamos a não ter mais sabedorias humanas, mas agimos pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus. E assim, dessa mesma forma, estando no Espírito, nós renunciamos muitas coisas na carne por amor a Deus. Tem experiências, eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo aqui têm experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque a experiência sobrenaturais com o Senhor, seja de cura, seja de expulsar demônios, seja o que for que Deus tenha te dado de experiência, isso faz com que a nossa fé seja ainda mais fortalecida, isso faz com que nós queiramos buscar mais o Senhor, porque essas maravilhas que é feito em nós e através de nós só nos fortalece na fé e só nos faz ainda mais buscar o Deus vivo e ser transformado, e a partir das nossas vidas também transformar, né, o próximo pelo poder de Deus que habita em nós, para que apenas o nome do Senhor seja adorado e exaltado. Então é isso, que venhamos a buscar o sobrenatural do Senhor que está disponível para todos que creem em Deus, que vive na obediência de Deus. Cristo, certas vezes, disseram assim a respeito de Jesus: Ué, ele não é filho de José, filho de Maria? Ele não tem os irmãos dele? Ué, como ele faz essas coisas maravilhosas? Cristo, sendo homem aqui na terra, fazia sinais de maravilhas, curava enfermos, expulsava demônios pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habitava nele, para fazer todos esses sinais. Então os homens viam
Ele é homem como nós. Por que que ele tem toda essa sabedoria? Por que ele faz todas essas coisas? Por meio do Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habita em nós. Que nós possamos desejar fazer sinais e maravilhas no poder de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja anunciado e para que o reino de Deus cresça ainda mais por meio do corpo, que somos nós, a igreja de Cristo. Então é isso, fiquem na paz de Jesus, que seja um anseio de vocês buscar esse sobrenatural na busca incessante da presença de Deus, andar no Espírito e ver sinais de maravilha por meio do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Fiquem na paz de Jesus, Deus permitindo, voltarei com novos vídeos.